que é essa mulher aqui no fundo? Vai ter pornô hoje? Quase. Sabe, você já viu o que é pornô chanchada? Não. É porque as mulheres tinham a é bastante cabeluda e tava cagando se raspar ou não. Os homens pareciam uns loucos na hora das minas. A época boa, Não mano. tinha gilete ainda. Os peitinhos pezinhos. Era tudo natural, não tinha silicone, não tinha essas porra nenhuma. Era tudo os caídos natural, as tudo peluda. Bagulho da hora, mano. Bagulho fudido. Olá, amigos do Balanço do Mengão. Hoje falaremos do assunto que é do gosto geral do brasileiro. Trataremos do cinema brasileiro dos anos 70. Contaremos a história da pornochanchada, galera! Daqui a pouco no Balanço do Mengão. Bem, pra gente falar da pornochanchada, primeiro nós temos que entender o momento histórico do Brasil, do cinema brasileiro daquele período. Bem, o Brasil ia muito bem em questões cinematográficas. Por exemplo, com o advento do crescimento do Brasil a partir do governo JK, 1958, 1959, o Brasil vive lá o seu momento de glória. A bossa nova surge, o Brasil é campeão mundial, de repente nos descobrem o Brasil, né? E em 1962 é a hora do mundo descobrir o cinema brasileiro. O filme do Anselmo Duarte, Pagador de Promessas, ganha Palma de Ouro em Cannes. A partir daí surge talvez o maior momento da história do nosso cinema. Os anos 60 vem com força e um grupo de cineastas, Glauber Rocha, Paulo César Saraceni, Leon Hirschman e tantos outros, criam aquele que vai ser o que mais, do que talvez mais nos caracteriza no exterior, é o movimento Cinema Novo. O Cinema Novo surge para falar da verdade. Eu deixei de citar um monstro, Nelson Pereira dos Santos, porque ele é um dos caras que lançam ali aquele que dá para dizer que é o ponto de partida de tudo isso. É o filme Rio 40 Graus. É o cinema mais verdadeiro, o cinema que vai no povo, que tem aquela luz estourada, que chega para contar a verdade do brasileiro e filmar o que até então não aparecia, que é o povo, que é a favela, que são os arrabaldes que ficavam distantes do cinema nacional. Isso vem com força e consegue verdadeiras pedradas, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, filmes de São Bernardo, Leon Hirschman, filmes absurdos e que chamam a atenção e que vão para fora e nos dá aquela coisa, de repente o brasileiro vira o país do cinema e tal e tudo mais. Acontece que isso tudo, essa efervescência acaba a partir de 13 de dezembro de 1969. É a hora que inventam a porra do AI-5. Bem, eu já falei desse excremento aqui da história da política nacional, não é? Que foi o AI-5. O AI-5 foi um artigo que chegou para banir a cidadania dos brasileiros. Veio para arrochar os direitos dos cidadãos. Foi quando você não podia mais ter direito à expressão, não tinha mais habeas corpus, não tinha nada. Foi o que democratizou a porrada e a tortura no Brasil. Uma das coisas que mais sofreram foram as artes. E dentre as artes, o cinema brasileiro foi muito perseguido. Inventam então a tal da censura. A censura vem para bloquear todo e qualquer cinema ou movimentação ou manifestação artística que ousasse pensar. Em um país onde você está relegado à burrice, à truculência, à violência, pensar é um ato político. Alguma semelhança? Pois bem, então agora, nesse período, o cinema brasileiro sofre muito. Essa rapaziada que veio a criar esse cinema vai embora. Uns vão para a França, outros vão para os Estados Unidos, Itália e tudo. E o cinema brasileiro vive um momento de transição. Um desses movimentos muito bons que acontecem vem com o surgimento do cinema marginal paulistano. A partir da virada dos anos 60 para os 70, um grupo de cineastas surge com uma outra ideia de cinema, um cinema que eles chamavam de Wood-Grude, que lá na gringa chamam de exploitation. É um cinema mais experimental, mais sujo, mais realista,
que cuida de outros assuntos, como eu falei, mais marginais. Então ali tem o criminoso, tem as garotas da vida e tudo mais. Um dos estetas dessa geração, sem dúvida, é Rogério Sgarcella. Ele lança o Bandido da Luz Vermelha e com isso cria-se um outro tipo de cinema, mais criativo, mais barato, e aí vem a ideia que estava faltando. Pois bem, que brasileiro não gosta de uma sacanagemzinha, não é mesmo? Com o arroxo de tudo que era movimento cultural, a ditadura militar fazia vistas grossas porque eles achavam que eram comédias de costumes. E dentre essas comédias, no Brasil, começou a se surgir um cinema que fazia a comédia aliada com o erotismo. Mas de um jeito bem brasileiro. Na Itália, por exemplo, um cara de nome Lando Buzzanca, ele faz isso muito, várias vezes. Tem mais gente. Rusmeyer nos Estados Unidos. Vários cineastas que criavam, a partir do erotismo, um jeito de fazer cinema, um jeito de contar história, de fazer gracinha e tal. No Brasil, isso começa a surgir no princípio dos anos 70, porque era a brecha que tinha para você poder produzir. Nesse momento, o cinema brasileiro cria um outro tipo de cinema. A pornochanchada, portanto, é isso. O nome vem da derivação das chanchadas da Atlântica, que são outras coisas. O pornô do cinema pornô, que na verdade não tinha nada de pornô. Eu tô ali na casa de 50 anos e fui criado, depois eu vou falar disso, a partir desses filmes. Mas assim, eram filmes de costumes, então tinha aquelas coisas misóginas, racistas, machista pra caraco, onde havia personagens, a empregada gostosa, a vizinha boazuda, a mulher infiel. Mas no cinema da pornochanchada, isso acontecia, criava-se estereótipos de comportamento para vender filme, para vender bilheteria. Um dos grandes sucessos desse vem ali em 1972, com o filme O Segredo das Massagistas. O Segredo das Massagistas consistia em nada, em absolutamente nada. Era uma clínica de massagem que tinha umas garotas lá com sainha curta, que ficava lá apertando os cabos, mostrava uma bunda, mostrava uma calcinha e todas as coisas. Isso daí vendia pra cacete, bilheteria pra danar. E criou-se ali um filão. A partir daí, vários filmes foram produzidos. Em 73, talvez, um dos grandes sucessos surge. O filme A Super Fêmea. Mas por que eu? Você venceu 600 candidatos. Você é a mulher mais perfeita do país. Você vai ficar rica e famosa. Você é muito gostosa. Revela uma moça de nome Vera Fischer, que vem para salvar o Brasil. A mulher salvava todo mundo a partir das trepadas. Põe a trepava, salvar o peão. Olha só que coisa. Milhares de filmes são lançados assim. Os cinemas lotam. E com isso, o que aconteceu? Foi uma forma de cinegrafista trabalhar, roteirista trabalhar, ator e atriz trabalhar. Muita gente apareceu do cinema pornô. Muito ator. John Herbert, Eva Vilma, Mário Gomes. Todo mundo passou. Deusas. Tem o capítulo das deusas que eu queria falar. Nicole Puzzi, Aldine Miller, Helena Ramos, divas maravilhosas. Que como eu me diverti vendo todas essas mulheres trabalhando. E, enfim, tudo isso foi muito bom. O período dos anos 70 durou e ao longo daquela década tudo isso aconteceu. Com a abertura política a partir de 79, esses filmes, eles passaram a não cair mais no gosto popular, porque a pornochanchada se radicalizou. Veio então o tal do cinema explícito, que era um cinema pornô e que já não cabia mais com o que foi oferecido pela pornochanchada. A partir desse momento, vem o que eu falei da minha geração. Não é? A gente surge na TV Record o programa de sexta-feira Sala Especial. Sala Especial era uma sessão de cinema que a partir de 1981 passou a reprisar esses filmes dos anos 70. Então a gente sentava na frente da TV de sexta-feira para ver O Segredo das Cangaceiras Eróticas, Jeitosa do Pichoxó, olha que técnica, Jeitosa do Pichoxó. Os meninos gostam. Vários desses filmes a gente viu depois. Era um período diferente. Para você aí que é garoto,
que não faz ideia, que tem 3, 4 TV celular, naquela época era uma TV em preto e branco e tinha seletor na TV. Você levantava para trocar de canal. Então você imagina tu lá empolgado, rapaz. Em técnica, tu lá empolgado, vendo aquelas coisas, o pai levanta, dá uma mijada. Aí o que você fazia? Você tava lá, pulava para trocar de canal. Assim era a vida e assim foi. Hoje em dia, você encontra muito desses filmes em sessões de cinema específicas. Por exemplo, o Canal Brasil apresenta uma série que chama Como Era Gostoso o Meu Cinema, com vários desses filmes, com várias dessas atrizes, desses caras, com trilhas sonoras muito boas, e que vira aquela coisa cult. Então, fica aí o recado para você. Se você quiser estudar cinema no Brasil, você vai passar por Glauber Rocha, você vai falar de Paulo César Saraceni, você vai falar de Nelson Pereira dos Santos, de Walter Lima Júnior, de toda essa gente, mas você não vai poder passar sem ir para os anos 70 e entender o fenômeno cultural que lá aconteceu, que aliás ecoa até hoje. As pornochanchadas foram isso. E aqui nós paramos no Balanço do Mengão. Curtam, compartilhem e nos assistem. Tchau!